Metaverso, você está preparado para trabalhar nesse novo mundo? Pois a gente está aqui hoje para conversar com uma pessoa que manja muito desse assunto e vai te ensinar aí tudo que você precisa saber para começar a atuar neste mercado. Eu sou Rick Hudson Eu sou Vitor e Grimaldi. esse episódio, assim como todos os outros, não contém milagres. A gente está de volta aqui para mais um episódio mega tecnológico, mega inteligência artificial, mega futurista, mega várias coisas aí do mundo que você achou que não ia chegar e chegou. O metaverso está aí, o metaverso está aqui com a gente agora para poder conversar um pouquinho. A gente vai bater um papo com o Diego e daqui a pouquinho ele vai se apresentar para vocês. Mas antes, eu quero te falar que esse episódio é um oferecimento do grupo Sou Mais Estiloso. A gente está aqui diretamente da Casa Cor, no estúdio produzido para o grupo, gravando essas novas temporadas do Universo Arc aí, para trazer bastante conteúdo para vocês. Aproveita que você está aqui e já deixa o seu like nesse vídeo, se inscreve no nosso canal para você ficar por dentro de tudo que a gente lança aqui semanalmente. E lembrando, gente, é conteúdo gratuito. Então, o mínimo, né? O mínimo, por favor, se inscreve aí e bota esse conteúdo para ir para frente. Exato. E siga a gente também no Instagram, Universo Arc _, que lá vai ter o link que você vai acessar todas as nossas redes que o Rick já falou, né? E também acessar o nosso Universo Drive, que é a nossa pasta onde a gente disponibiliza vários arquivos que vão te ajudar a empreender nesse mundo da arquitetura, do design e no mercado criativo. Então é isso, vamos lá? Vamos lá. Senhor Diego Aquino, Seja bem-vindo. muito bem-vindo. Obrigado aí pelo espaço para você poder falar com a gente, contar um pouquinho sobre esse tema, que eu acho que já está acontecendo e a gente quer entender um pouco mais dele. Vamos começar se apresentando, falando um pouquinho aí do seu histórico, para depois a gente bater esse papo. Maravilha, meu nome é Diego Aquino, eu sou arquiteto, me formei no exterior, morei numa cidadezinha bem pequenininha, Fargo, fiz a faculdade lá, me graduei e quando me formei, acabei trabalhando em alguns escritórios nos Estados Unidos e foi lá que eu conheci pela primeira vez o mundo da realidade virtual. E aí acabei voltando para o Brasil e aí foi aí onde eu abri meu escritório de tecnologia antes de abrir meu escritório de arquitetura e eu comecei a trabalhar com grandes escritórios, inclusive já ajudei vocês a fazer o projeto já no Metaverso, mas antes de conhecer vocês já trabalhava com alguns escritórios aqui de Brasília, o pessoal da Bloco Arquitetos, a gente já trabalhou com grandes nomes tipo Banco do Brasil, já trabalhamos com a Leroy Merlin e hoje a gente atua com o meu próprio escritório, eu tenho meu próprio escritório agora, mas a gente continua seguindo, ajudando escritórios a se destacarem no mercado com o uso da tecnologia, ajudarem a clientes a entenderem o processo um pouco melhor, a gente conseguir criar de uma forma mais dinâmica, ter uma experiência do cliente inigualável e, claro, trabalhar com muita parte de tecnologia, que é parte da arquitetura também. Maravilha. Então conta pra gente aqui, como é que é o nome do seu escritório hoje? Hoje o meu escritório tem meu próprio nome, que é Diego Aquino Arquitetura. E a gente encontra você aonde, se a gente quiser acompanhar seu trabalho? @diegoaquino.arc no Instagram, vocês conseguem me achar lá. Eu tinha um perfil voltado só para a parte da realidade virtual, mas como vocês sabem, ficar cada vez mais projetos, mais Instagrams, fica difícil, então eu consolidei tudo num Instagram só. Maravilha, então, gente, já segue aí, já fica acompanhando o trabalho do Diego. Como ele falou, ele já fez alguns trabalhos. Para mim, acho que a gente fez uma vez contigo, né? Tem outros engatilhados aí para começarem a acontecer e realmente é uma experiência bem diferenciada. A gente vai contar para vocês depois um pouquinho. Vamos começar então o nosso papo falando, antes de ir para o metaverso direto para o assunto, vamos falar dos prés, das coisas antes. Vamos falar da tecnologia. Certo. E aquele velho dilema que a gente pensa assim, a tecnologia, no final das contas, é boa ou é ruim? Qual que é a opinião que você tem sobre isso? Se é importante usar a tecnologia hoje como arquitetos? Também, mas assim, a tecnologia. Tem gente que acha que a tecnologia veio e está estragando o mundo e que a gente está indo para um caminho sem volta e que o mundo... E tem gente que fala, tá, mas sem isso aqui a gente não conquista as coisas que a gente conquistou. Com certeza. No final das contas, qual que é a sua visão? A tecnologia é boa, é ruim, não é nada, é média, é neutra? Se você é contra a tecnologia, desculpa, mas você vai ficar para trás. Porque, independente se você gosta ou não, ela já está consumindo. Então, assim, você pode não gostar do ChatGPT, mas se você não utilizar ele como uma plataforma e uma ferramenta para alavancar o seu negócio, você vai ficar para trás. Então, isso acontece muito no mundo da arquitetura, onde todo mundo só desenhava na mão. Os escritórios foram cada vez mais se especializando, ficando mais modernos. A gente passou do AutoCAD para o não sei o quê, depois a gente virou BIM, e de repente vai ser mais uma coisa daqui para frente. E se você não estiver preparado para essa mudança digital, essa transformação na tecnologia, você vai ficar para trás. Então, se você gosta ou não, é uma questão sua. Ema. Mas é importante você saber que realmente existe, é importante.
talvez as pessoas tenham um pouco de medo, porque nós somos todos ignorantes, a tecnologia avança muito rápido. Então, talvez esse medo é uma coisa normal para todos, mas acho que a gente tem que ver isso de uma forma mais para poder ajudar a gente do que realmente afastar a O gente. que a gente vem dizendo assim é que, na verdade, a melhor tecnologia é aquela que você domina, né? Isso. Que você vai atrás desse conhecimento, mas também a forma que você utiliza, né? Porque eu acho que essa nossa visão, às vezes, que a gente tem um pouco aqui de bom ou ruim, depende de como você vai usar ela, né? Se vai agregar e alavancar, Com ou se certeza. você vai usar só para fazer uma outra coisa que não vai favorecer em nada no seu negócio. Sim. Você vai usar ela para se comparar, para ficar colocando uma régua que não é sua, querer pautar por histórias que não são suas. Então, acho que também vai por esse caminho um pouco, né? E o que você acha, doutor Não, Rick? eu acho que tá dentro disso aí que você falou, assim, de a gente às vezes tem receio, e como todas as coisas que a gente tem receio, a gente tende a ter opiniões negativas a respeito. Antes da gente tentar entender, a gente prefere eliminar, né? Mas eu acho que a tecnologia, na verdade, ela é neutra, né? Ela existe porque é uma necessidade do ser humano de evoluir. Se ela vai ser usada para uma coisa boa, se ela vai ser usada para uma coisa ruim, aí é o ser humano. Aí sim, eu acho que quando ela vai parar na mão do homem, aí ela começa a ter um caminho de ser boa ou de ser ruim. Mas a tecnologia pela tecnologia, ela é neutra, né? Certo. A gente tem os avanços aí da medicina, tem gente que usa para umas coisas boas, tem gente que usa para outras. Né? A gente tem as harmonizações faciais que ajudam algumas pessoas e Outras não. desgraçam outras, né? Então, acho que não seria diferente com nenhum outro tipo de tecnologia. Você já meio que falou para a gente aqui, nesse seu primeiro relato aí, de que quem não se adaptar vai acabar ficando para trás. Então, é uma pergunta que eu vou te fazer para a gente discorrer um pouco mais Claro. sobre isso, mas eu acho que a resposta você já tem, mas a gente pode aumentar mais aí o leque de discussão sobre. Abrangência. Existe um caminho para o design, e a gente, quando está falando de design, porque a gente aqui está conversando com o mercado criativo como um todo. Perfeito. Arquitetos, designers, maquiadores, estilistas, fotógrafos. Então, quem trabalha com design, né, com a criação. Existe um mercado para o design sem tecnologia? Olha, eu acho que hoje em dia não é possível, porque assim, é importante. Vou colocar, acho que no mundo do design, da arquitetura, onde a gente começou fazendo tudo à mão, desenhando, e inclusive os estudantes, né, eles têm essa questão do tipo, eu não sei desenhar, mas eu consigo fazer arquitetura. Na minha época, para você fazer arquitetura, você precisava saber desenhar, porque Na primeiro minha você época, precisa, a pessoa tem 18 anos na minha época. entendeu? Então assim, você precisa entender primeiro como as coisas funcionam e são criadas em forma de desenho, e aí para depois você jogar isso para um software, para alguma coisa. E muitas vezes as pessoas não têm essa noção que se você tem a capacidade de desenhar, você só precisa melhorar o software. Se você não sabe desenhar e você quer aprender o software, você acaba limitando o seu processo criativo. Porque, não sei usar o software, então eu não sei fazer desse jeito, vou limitar o que eu posso fazer. Isso limita essa questão de design. Então é importante. Mas a tecnologia, ela vem para, por exemplo, ajudar você a fazer um protótipo. Né? Eu preciso criar uma cadeira e eu vou criar alguns elementos, vou fazer um corte no CNC, vou fazer uma impressão digital no impressora 3D, que vai ajudar eu visualizar aquilo melhor para entender se aquilo realmente é viável. Então, a tecnologia ela vem com esses outros aspectos. Mas acho que ainda existem muitas coisas analógicas que precisam ser dominadas antes de a gente ingressar na parte tecnológica. Então, é uma combinação um pouco dos dois. Porque se você só vai para um dos lados, você realmente vai pecar, porque tem coisas que vai barrar o seu conhecimento, tanto na parte de tecnologia quanto na parte analógica Cara, do processo. isso só vai deixando a gente mais feliz, porque eu tô linkando já com os últimos episódios que a gente fez, que justamente o que a gente fala aqui para você toda vez é que a gente tem que fazer uma bagagem de conhecimento para a gente poder avançar cada dia mais. Então, você falando isso, não estava nem combinado, né? Mas assim, é legal por quê? Porque a gente sempre vive falando aqui pro pessoal que a gente tem que ter esse busca de conhecimentos de várias áreas, a gente poder criar até um conceito mais forte para poder sei lá, transbordar, passar isso para o papel, para o que você quer criar e posteriormente você acabar trazendo um software que vai te facilitar nesse processo, né, de prototipagem, de ver se aquilo realmente é execuível, porque a gente sempre brigou numa questão assim, que a gente acha que nesse mau uso da tecnologia hoje também existe muita coisa que ela não vai ser viável de ser produzida, porque a pessoa chega ali naquele mundo que tudo pode, que não há regras nem da física, nem de limitações de nada, né, nem monetária talvez, e o cara às vezes quer fazer um negócio que não é viável, então você tem que ter uma base do real para você transcender, digamos assim, ele pro virtual. Exatamente. Né? Então isso é muito interessante, porque o último episódio a gente falou justamente disso, de ter ideias e como passar ele com um projeto detalhado.
E às vezes pode ser você com a sua visão de arquiteto, que a gente precisa de um executivo ali, né? É interessante você olhar para a gente ver que, por mais que a gente faça algo, né, nesse mundo virtual, essa base tem que ser muito consolidada. E às vezes até eu falo assim, às vezes eu falo hoje para as pessoas, não precisa nem saber desenhar. Vamos lá, ser polêmico, mas talvez ter um conceito do desenho. Porque às vezes o X, bolinha, não sei o que se ele for bem conceitual e bem agregado à volumetria, ao que ele quer apresentar, o concept dele, ele vai conseguir traduzir melhor para um software. Então, assim, eu fiquei feliz de ouvir tudo isso, porque eu acho que está dando link em tudo, assim, né? Sim. Eu também acho que o caminho é esse. A gente precisa ter base. A minha briga maior em qualquer coisa de trabalho que eu vou fazer é repertório. A gente começa a pensar, então vamos projetar. E aí começa a desenhar, você fala, mas baseado em quê? O que você pesquisou antes? A gente vai por onde? A gente vai caminhar pelo quê? O que pode, o que não pode, o que dá. Não, a gente vai só... É brainstorm, é brainstorm. Tá, então brainstorm não é projeto. Brainstorm é uma pesquisa de repertório. E o que eu acho que as pessoas esquecem, que assim, até hoje na inteligência artificial, você gera imagens, ou chat GPT, ou aqueles que você cria tudo, ele ainda tem que ter um comando assim, o que você quer que eu te entregue? Tem que ter o prompt. Então, você tem que ter isso. Qual é o repertório que você quer, que você tem que digitar o que você quer para ele, a sua mente ali, o que você imaginou, para ele poder te gerar. Ele também não vai ser simplesmente... ele vai te entregar, ele ainda não consegue ler sua mente ainda. Né? Diferente do que o povo pensa, que a galera ainda fica com esse receio assim de que vai substituir a gente, dependendo das tarefas, algumas sim, outras não. Mas, por exemplo, eu assinei o Midjourney, porque para mim ele virou tipo um passatempo. Não tô fazendo nada de fazer imagens bonitinhas. Isso. E aí você vai se sentindo um pouco frustrado quando você percebe que você não sabe dar o comando certo. Isso. Porque a gente dá um comando jurando que entendeu. Eu fui claríssimo. Só que talvez é claríssimo para um outro ser humano que tem experiências cognitivas como você e que consegue interpretar. Falar assim, ele disse isso, vai ter choque, mas eu acho que ele quer dizer isso. Vai ter choque cultural, vai ter choque Agora, de milhões a tecnologia de coisas, não. Cara. Não e é engraçado, né? Porque você imagina, puxa, eu sou muito bom designer, por exemplo, em desenho, em detalhes, mas eu não sou um bom escritor. Eu não consigo expressar em palavras como que eu vou explicar isso para o chat GPT. Aí você fala, nossa, mas eu precisava disso para ser arquiteto? Não, mas... Agora sim. Mas ter essa bagagem, vocês estão falando, ter essa bagagem de vários outros conhecimentos vão agregar você a ser um melhor designer, a ser um melhor empresário, a ser um melhor tudo. Porque isso são combinação de vários fatores que agora, por exemplo, eu escrevo muito mal. Mas eu acho que eu consigo dar um prompt correto, por exemplo, no chat GPT, que vai me garantir a resposta certa. Mas é isso, entendeu? Eu ainda não escrevo como eu gostaria também. Eu não escrevo mal. Inclusive, a maioria dos textos aqui eu jogo no colo do Rick. Mas eu digo assim, mas é uma coisa que, querendo ou não, eu sempre bati na tecla que você falou assim, mas eu, para ser arquiteto, eu sei disso. Mas, cara, eu sempre uso como base, se a gente for olhar os grandes arquitetos do passado, o tanto que eles faziam a escrita do projeto. Nós vivemos em Brasília, né? Que goste ou não do projeto, se é bonito ou não, não vamos entrar nesse mérito, mas, cara, nós temos uma carta enorme, a gente tem um livro enorme dizendo tudo que foi pensado. Então, a poesia por trás de cada projeto, ela tem que ser vivida, porque é assim que surgem os grandes projetos e os melhores projetos. Projetos sem conceito e sem a conexão com o criador, né? Aí volta nessa questão da escrita. Então, talvez a gente tenha que voltar um pouco para colocar em prática isso de como dizer o que você quer, não tão poético talvez, mas com essa execução. Então, não precisa ser Machado de Assis, mas você precisa ser capaz de expressar de formas não só de desenho, mas de Mas letras, que é legal, é o que eu falo para as pessoas, que hoje a gente fica aqui, né? Você tem que ter um conceito, porque quando você tem isso nessa sua ideia, né? Igual hoje a gente está aqui com Ambientes na Casa Cor, né? O escritório do HC tá com a Morada da Beija-Flor, que tem uma história, né? Que conta toda uma narrativa, um storytelling, como chegou, como é que foi, que é algo que a gente briga também. Então a gente tem que parar e analisar essas coisas para a gente poder escrever um pouquinho e saber dar o comando também. Né? Sim. E na verdade eu acho que isso volta até para o que você falou ali no início da tua fala, que é assim, a gente começou desenhando no papel, a gente foi evoluindo para as primeiras ferramentas de CAD, a gente está no sistema BIM, e para onde vamos agora? E eu acho que qualquer profissão da área de design que lida com criatividade, como a criatividade ela necessariamente está cercada da realidade, a gente olha para a realidade para abstrair dali e trazer a criação.
Se a realidade está mudando, o processo criativo também vai mudar. Com certeza. E aí eu acho que vai acontecer isso, assim. Por isso que você falou assim, e se eu não sei escrever? Eu falei assim, agora você vai precisar. Agora você precisa. Porque talvez era isso. Antes você ser um exímio desenhista no papel era lindo. Aí me vem uma pessoa que começa a operar bem com ferramentas CAD e render e bota você para trás. E aí, o que acontece? Aí você ou se adapta, ou você chora falando que a tecnologia é um problema, porque na minha época era diferente, e tudo bem. Porque você vai estar brigando agora com uma geração que vai estar acostumada a isso, né? Sim. Talvez, dependendo da idade que as pessoas estejam assistindo isso, talvez você já seja obrigado a ser essa próxima geração. A gente, por enquanto, ainda está lidando com pessoas que estão aprendendo, né, a lidar com a tecnologia e tal. Então, mas você sempre pensa, né, e o futuro? Se eu tenho que me adaptar, porque é isso, uma hora isso daqui não vai ser mais assim. E aí, se pensando até que pelo menos a nossa profissão, nós três como arquitetos, né? A nossa profissão, ela sendo uma profissão que, para muitos, ela acaba sendo muito longa, né? Você vê, tem vários históricos de arquitetos que ficam aí, o próprio Neymar foi até 104. Enfim, assim, depende... Nosso amigo Renan, É. o jovem arquiteto tem 54 anos. Exato. Então, tipo, o tempo que a gente vai ter, que a gente pode ter de produção, se vai ter ou não é de cada um, mas se você pode ter esse tempo tão extenso de produção, é muita inocência você achar que você vai ficar fazendo do jeito que você sempre fez. Com certeza. E é só você pegar esses grandes escritórios aí que são conhecidos por projetos lá do iniciozinho, do papelzinho, da prancha e tudo mais, Norman Foster, né, a própria Zaha e tal, e você vai vendo como eles foram evoluindo e isso. implementando a tecnologia para poder dar vazão para as novas ideias. Mas né? eu também quero deixar claro que é o seguinte, eu concordo com tudo que a gente está falando, mas também é o seguinte, se você aí acha que também não vai conseguir dominar, porque talvez a gente nessa correria, mas você tem que pelo menos abrir a cabeça e ter pessoas que te auxiliem. Porque também aquela pessoa não pode ficar fechada, porque tudo bem, tem gente que tem mais facilidade do que outras, Claro. mas também tem que abrir a cabeça para se aliar. Então, assim, os novos estagiários. Então, você talvez não vá operar isso, mas você absorver isso para dentro do seu processo. Porque isso também vai te ajudar, não você colocar a mão na massa. Porque senão, às vezes, a pessoa fala, mas eu já estou há muito tempo, eu não consigo. E é verdade. Às vezes, hoje eu, o Rick, às vezes, a gente já não consegue acompanhar, porque a gente está fazendo outras coisas. A gente está fazendo um network, a gente está aqui, a gente tem um trabalho fora, tem um trabalho direto com o cliente, e a gente precisa de todo um time. E, às vezes, essa pessoa desse time vai te ajudar. O que você não pode é só se fechar para essa nova geração, um novo mundo e um novo olhar. Com certeza. Só Assim, nos Estados Unidos, eu fui contratado para isso. O escritório ele estava nessa transição, o Revit tinha começado a ser implementado em novos escritórios, eles deram tudo CAD, eles falaram, nossa, a gente precisa de gente nova, porque todos os escritórios, todos os arquitetos que eu tenho aqui, eles são muito antigos. Era uma empresa de mais de 120 anos, entendeu? Então, todos os escritórios... 120? É um escritório que era... Tipo, todos os arquitetos que estavam lá já estavam lá há muito tempo, já era a segunda geração. Então, assim, como era muito antiga, é isso, os arquitetos que estavam lá, eles já não queriam mais aprender um software novo. Então, eles tiveram que começar a contratar essa nova levada de arquitetos que já sabiam Revit para fazer essa transição dessa nova fase do escritório que eles estavam querendo, entendeu? Entendi. E já que você está falando, então, isso aí seria o seu início, o começo da sua história com a tecnologia, ou tem um pouco antes disso? É um pouco disso. Então... Conte como é que foi essa paixão aí. Então, o que acontece? Então, morei lá fora, graduei lá, e aí eu trabalhava numa empresa, essa se chama CSHQA, é o sobrenome de todos os fundadores, né? E eles tinham sede em várias partes dos Estados Unidos. A sede principal era em Boise, Idaho, e aí eu morava em Denver, Colorado, e a gente fazia muito projeto comercial. Então, a gente fazia Starbucks, Whole Foods, 7-Eleven, Chipotle, uma série de grandes marcas assim nos Estados Unidos. E acabava que era muito custoso para a gente ficar viajando com o cliente para Miami, para isso, para aquilo. Então, acabava que ficava muito difícil a gente conseguir realmente gastar voando com o cliente para lá e para cá. E foi aí que a gente começou a elaborar, junto com a realidade virtual, forma de apresentar isso para o cliente na sede, de forma que ele não tivesse que fazer essa viagem, entendeu? Tipo, com o cliente para Miami, para Nova York, para tudo mais, e a gente conseguia apresentar na realidade virtual para ele aprovar. Então, os custos para a gente eram menores, então o cliente tinha mais deslumbre, porque ele conseguia aprovar o projeto com mais facilidade, e aí ele só precisava ir na loja na hora da inauguração. Então, era um processo muito mais simples, e foi aí que eu tive o primeiro contato com a tecnologia realmente. Na época que o Trump era presidente, ele acabou cortando o meu visto, porque ele criou lá um sistema, eu tive que voltar. Quando eu voltei para o Brasil, que eu comecei a procurar quem que estava fazendo isso. E, por acaso, eu descobri que não tinha ninguém fazendo isso. Então, eu criei primeiro o escritório de tecnologia para a gente poder
atender esses escritórios aqui em Brasília, ver como é que é esse processo, e eu literalmente tive que criar um novo mercado, porque como é que eu ia precificar uma coisa que não existia ainda? Então, literalmente, foi pensando nesse modelo de como que a gente pode melhorar a experiência do cliente, o cliente pode entender um pouco mais com o uso da tecnologia, o projeto de arquitetura, e foi o primeiro contato que eu tive realmente com a tecnologia. Entendi. Cara, que chique, né? Não é? Aqui agora até... E já que você falou de realidade virtual, aí tem um termo que a gente estava conversando, você até falou assim, vamos falar sobre isso, porque geralmente gera Isso. um pouco de confusão. O que é a realidade virtual, que você acabou de comentar, e o que seria a tal da realidade aumentada? Tem diferença entre eles? Tem diferença, e principalmente agora que estão saindo esses novos modelos da Apple e não sei o que do Facebook. Então, o pessoal sempre sabe que é uma coisa de tecnologia, um óculos na cabeça, mas ninguém muito entende o que é. De uma forma simples, a realidade virtual é você criar um mundo imersivo 3D e você se projetar lá dentro. Né? Então, por exemplo, eu vou me encontrar com vocês no mundo que a gente vai criar lá dentro. Pode ser um planeta, pode ser uma sala de podcast, pode um jogo. ser um jogo, pode o que vocês imaginarem. E aí você está criando um mundo virtual e vocês estão encontrando as pessoas lá dentro. Então, por exemplo, o que o Facebook, né, o Meta, está querendo fazer é isso, colocar óculos nas pessoas, aquele MetaQuest dele, para que você consiga estar lá dentro, conectando com os amigos e tendo experiências diferentes dessa que você tem hoje. A realidade aumentada já é a diferença da tecnologia, onde você usa o espaço físico real e projeções em tecnologia. Então, por exemplo, acho que todo mundo conhece o Iron Man, né? Então, quando o Iron Man está conversando com a Jarvis, né? Ele fala, aí ele vê o inimigo, aí o inimigo mostra a altura, a temperatura, de onde é que ele está indo. Então, basicamente, ele está migrando aquelas informações que é do mundo real com uma realidade aumentada. Né? Então, sei lá, o Jedi, quando ele conversa ali no sistema, que ele está conversando com a pessoa, aquilo é uma realidade aumentada, porque ele está envolvendo o mundo real dele com uma simulação. Então, basicamente é isso. Uma você se encontra no mundo virtual e a outra você usa o seu ambiente para criar essa experiência. Então, um holograma seria uma realidade aumentada. Aumentada, nesse caso, exatamente. Tá? Então, eu vi o show do Michael Jackson holograma. É uma realidade aumentada, porque você estava no show curtindo com as pessoas do mesmo jeito e vendo o palco lá real. Mas a gente também poderia simular esse mesmo show no mundo 3D. Mas aí você poderia estar curtindo do sofá da sua casa, não necessariamente do meu lado, cada um mais tendo uma experiência. Cada um na sua, tendo uma experiência em 3D, sabe? Entendi. Bem, Anotou essa, gente? Tá vendo? Não tem como falar de tecnologia, de metaverso, se você não pensar em Black Mirror, né? Você foi falando do povo lá botando os óculos e curtindo um show. Eu falei assim, gente, isso é Black Mirror, né? A pessoa lá em casa prostrada, assim, com um trem na cabeça, curtindo um negócio que tá rolando ali, né? Entendi. Tá. E aí, explica pra gente, então, agora sim. Já entendemos, então, o que é realidade aumentada, o que é realidade virtual. E o que seria esse metaverso, que é o tema do nosso episódio? Isso. Então, o metaverso é isso. É um mundo que a gente vai estar criando para poder estar, nesse caso, desenvolvendo os nossos projetos. A gente chama de metaverso, mas porque ficou mais popular agora, né? Com todo mundo na pandemia e todo mundo ChatGPT, o metaverso veio com um peso mais forte. Mas é isso, na verdade é um mundo virtual para a gente poder, então, apresentar nossos projetos. Então, basicamente, eu gosto de fazer esse marketing, que acho que já pegou um pouco melhor, mas é a forma da gente explicar para os clientes, olha, a gente vai estar apresentando o projeto de vocês dentro de um mundo virtual, onde você vai poder andar na sua casa, você vai poder tocar nos seus móveis, você vai poder fazer alterações em tempo real, antes mesmo da gente começar essa obra. Entendeu? Vamos lá? Aí a pessoa entra nesse mundo virtual que a gente está criando, que é o metaverso. Entendi. Não confundir com o multiverso dos super-heróis, é isso? Isso. Aí são vários universos que tudo pode acontecer. Não confundir, viu, gente? Eu confundo às vezes e aí eu tomo umas broncas porque não é a mesma coisa. Então, explica pra gente aqui agora. Então, entendemos realidade aumentada, realidade virtual, metaverso. Como é o processo que acontece hoje no teu escritório para a gente pegar o projeto e levar para esse metaverso e essa apresentação que o cliente vai ter? A forma que isso pode acontecer, isso para qualquer escritório, tá? Acho que as pessoas podem achar maneiras da gente elaborar isso, porque existem várias maneiras hoje. Mas como que eu faço no meu escritório? Eu tive que pegar uma ferramenta que seria usada por todos os escritórios de arquitetura, que é SketchUp, AutoCAD, e pegar essas informações e realmente recriar esse ambiente todo dentro do metaverso. Então, como funciona o processo no meu escritório hoje? Eu estou falando no meu escritório porque, como foi uma coisa que eu tive que criar logo que eu voltei, não tinha uma forma para eu copiar, tentar melhorar ou fazer algo do tipo. Então, assim, o que eu fiz foi o seguinte:
o escritório que está interessado em transformar e ter essa experiência no metaverso, o que a gente vai fazer, na verdade? Você vai enviar o seu projeto em SketchUp ou alguma coisa do tipo, a gente vai pegar essa informação e jogar para um outro software que é capaz de rodar essa experiência. E aí a gente faz toda a... É que nem fazer um render, né? Então você vai colocar os materiais, vai colocar a iluminação, você vai colocar esse tipo de programação que a pessoa consiga interagir para você ter essa experiência e basicamente a gente vai usar o óculos especial e ele conectado ao computador, ele vai estar gerando essa interação. Então, basicamente é isso. Mas essa transformação, por exemplo, vamos pegar o exemplo de quando eu te mandei o projeto. Certo. Eu te mando o arquivo e aquele arquivo ele vai para um programa específico que você vai utilizar para fazer esse desenho do que você quer. Ou é o mesmo arquivo que eu te mandei, é só que na hora que passa no programa ele dá uma lida, tipo, sei lá, um... Exatamente, porque tem vários programas hoje. Então, hoje a gente tem plataformas de jogos, que é tipo Unity, Unreal, muitas pessoas que já... até mesmo, porque realmente a gente está usando plataformas de jogo para poder ter essa experiência. Porque se você for pensar, sei lá, um Counter-Strike da vida, ele nada mais é que um grande casa-cor, só que com coisas de tiro. Se você for pensar, você consegue colocar quadros, você consegue colocar móveis. Então, basicamente, a gente está pegando uma plataforma de jogo e colocando ambientes para venda, né? Para ser interessante para o cliente, para a experiência do cliente. Então, basicamente, isso aí pode acontecer. Então, a gente pode usar tanto o SketchUp para poder fazer isso. Tem outras plataformas como Twinmotion, Enscape, Unreal, Que, na Unity. verdade, é um pouco da evolução de quase todos os softwares, né? Quase nenhum foi criado exatamente para arquitetura. Isso. A gente adaptou ao longo dos anos, por quê? Porque via que dava para a gente transformar em utilidade para a gente, no sentido de, por exemplo, o que você está falando, só para pegar um gancho, me corrija se eu estiver errado, que você domina mais do assunto. Mas, assim, porque a preocupação da qualidade, né, de como fazer a imersão do gamer para esse mundo deles, então eles dedicam mais e tem mais investimento para essa tecnologia. E aí acaba que a gente vê nisso uma oportunidade de evoluir com a tecnologia para outras... Exatamente. Não vou nem parar só na arquitetura, né? Mas aí a gente começa a ter... Por exemplo, você vê um sinal de avanço de tecnologia, vou falar dos carros de novo, né? Que eu amo carro. Você vê, sumiram todos os painéis para virar uma telinha fininha, que vai te dar todos os... Por quê? Porque o que você tinha que ter mostradores limitados, talvez pelo tamanho do carro, painel, enfim. Hoje você tem a infinidade, você consegue ler o carro inteiro por um pedacinho de painel de LED, assim, desse tamanhozinho. Então, também é uma sacada que eu falo para vocês. A gente tem que olhar outros mundos, porque os outros mundos podem trazer grandes mudanças, viradas de chave para seu negócio, né? Para sua área. Então, isso também é interessante. Então, assim, o software não é essa questão, porque existem vários softwares hoje, mas respondendo a sua pergunta, assim, então a gente pegaria o projeto SketchUp, jogaria por um software específico de criação ou de 3D, como se fosse uma renderização V-Ray da vida, para a gente texturizar e criar essa ambientação para que seja realística para o cliente, e aí depois, usando o óculos, que na verdade nem é um óculos só para realidade virtual, ele é um óculos de videogame. A gente usa um óculos para jogar jogos online, tecnicamente, só que a gente não usa a função primária dele, do videogame, a gente usa para entrar dentro do metaverso. E aí a gente consegue ter essa experiência, entendeu? Então, assim, existem várias maneiras de você criar isso. E aí é só você conseguir entender qual é a melhor ferramenta para você. Existem muitas, eu poderia citar inúmeras aqui, mas acho que a pessoa tem que entender que não é impossível, não é uma coisa, meu Deus, nada. Você só tem que achar a ferramenta correta e a ferramenta que funciona para você. E o que mais me surpreendeu nesse processo, quando a gente fez o projeto com você lá, é que, como a gente desconhecia assim, né? O espaço físico, gente, nem é tão grande assim, tá? Porque como ele é todo parametrizado dentro do arquivo, né? Ele tem seus limites, mas você consegue explorar, por exemplo, no nosso caso, que era um apartamento inteiro. E, cara, era num quadradinho que você tinha limitação, de repente você só apertava o botão, você avançava, né? Então, assim, às vezes a pessoa também acha que a tecnologia ela vai precisar de um estádio desse aqui para poder realizar, né? O que é engraçado, porque a gente já fez um projeto do estádio. Acho que teve um cliente que a gente atende, alguma empresa parceira que foi ficar aqui dentro do Estádio Nacional, então a gente já inclusive, mapeou e já fez o estádio inteiro nacional. Minha sala tem 35 metros quadrados. Como é que a pessoa vai andar o Estádio Nacional inteiro dentro de 35 metros quadrados? É muito difícil. Então, o que acontece? Realmente, a tecnologia permite que você crie um mundo virtual. Por isso que eu estou falando, é um mundo, é um metaverso. Porque você literalmente pode ter a escala que você quiser. A gente já fez festivais como na praia, quem é aqui de Brasília, na praia, o Fan Festival. O Fan Festival é no Parque da Cidade. A gente já teve que colocar o Parque da Cidade inteiro dentro de uma sala de 35 metros quadrados. Entendeu? Entendi.
Mas aí, para isso, a gente precisa, querendo ou não, de um maquinário que seja de altíssima Aí tecnologia. agora né? que a gente entra como que eu diria, as barreiras da tecnologia. Porque realmente, você pode ver, antes o celular ele era pequenininho. E aí aos poucos ele foi aumentando, foi colocando câmera. Agora, acho que já viram vários memes que tinha. No ano 1970 você precisava de uma impressora, de uma fax machine, de um telefone, de uma televisão, de não sei o quê. E agora você tem tudo isso na palma da mão. Né? Então a tecnologia ela vai avançando e aos poucos essas coisas vão melhorando e ficando menores. Mas hoje em dia o limitante realmente dessa inclusão, por que a gente não vê tanta gente falando disso ou fazendo isso, é porque realmente o custo hoje da tecnologia ele é um pouco caro. Principalmente com dólar nessas alturas, a gente tem que, se a gente for comprar algum equipamento, eu lembro que quando eu saí dos Estados Unidos, o óculos que eu comprava, acho que era $300. E hoje ele continua ainda $300, $600 nos Estados Unidos. Aqui no Brasil ele chega por R$20 mil. Entendeu? Então, vale a pena você ir para os Estados Unidos, comprar o óculos, montar seu computador, voltar para cá para montar uma operação do que comprar e fazer tudo aqui, porque realmente é muito caro. Então, de vez em quando as pessoas olham a isso ainda como uma forma de investimento. Será que eu vou investir R$20 mil e eu não sei usar aquilo e aí eu vou me frustrar, entendeu? Então, tem um pouco dessa limitação, mas é só por questões práticas da tecnologia. Mas é isso, porque imagina que é uma imagem renderizada em tempo real. Então, onde você olha, renderiza, olha, renderiza. Então, o processamento do computador tem que ser muito forte. Ou seja, gente, se você não está com disposição para ir comprar o computador, você contrata o Diego igual a gente. Você resolve, você termina, você dá o problema para ele e fala, tô chegando aí tal hora, quero ver bonito. Mas eu vou te falar que eu acho Acabou, que ele você nem vai veio com embora. problema, porque foi super tranquilo e foi massa o processo, né? Não, mas é porque eu acho que é isso, assim, tem algumas coisas, por muito tempo eu estudei a possibilidade de levar isso para dentro do escritório e cheguei a olhar alguns equipamentos, mas quando eu vi que era como se fosse uma nova empresa que eu estaria criando, é um outro negócio, né? Como você falou, você tinha uma empresa de tecnologia, depois você montou o escritório e agora você meio que unificou os dois, porque você usa o seu próprio serviço no seu projeto. Isso. Mas se eu não faço isso, por exemplo, eu estou criando uma outra operação nada simples, é uma operação complexa, vamos assim dizer, né? Que talvez, eu não sei se eu vou querer ficar fazendo isso todo dia, Até né? o gancho que eu ia puxar, porque acho que o problema não é só a tecnologia, né? Quem opera ela. Porque, igual ele falou, ele chegou num mercado que não tinha ninguém, né? Então, acho que você teve que formar também, né? Seu pessoal. Não, exatamente. Não, pra vocês entenderem. Hoje, por isso que, assim, acho que agradeço, inclusive, todo mundo que apoia, porque realmente é uma coisa difícil que eu tenho que falar com você, donos das empresas. Não é todo mundo que quer ir lá, todo mundo não tem tempo, né, irmão? Sem tempo. Então, assim, é difícil eu convencer as pessoas a irem, mas no momento que a pessoa coloca o óculos, fala, caramba, que coisa. Só que, assim, na minha empresa, só eu sei fazer isso. Então, de vez em quando, eu perco o tempo de atender os meus próprios clientes para atender outros escritórios de arquitetura. Então, também é aquela coisa, eu estou tentando com um prato fazer meu escritório rodar, enquanto o outro eu estou atendendo a parte dos meus clientes antigos e tentar chamar novas pessoas para isso. Então, realmente, são dois negócios que você tem que estar ali, porque só eu que faço. Mas, claro, eu teria sim, super intenção de ensinar mais pessoas, contratar estagiários. É uma pretensão para o escritório mais para frente. A gente quer ampliar a nossa sala e ter uma sala só voltada para isso e uma sala só de arquitetura e conseguir atender mais pessoas ainda. Porque é isso, depois que vocês tiverem essa experiência, é porque é presencial, né? Vocês precisam estar lá colocando óculos. Sim. A gente pode falar 1000 vezes aqui quanto é legal, as pessoas não vão entender. Vocês acho que podem falar um pouco melhor como é que Sim. E deixa eu até te fazer, então, duas perguntas, porque uma puxa para outra. Você chegou em algum momento a atender clientes sem o processo do metaverso? Não. Ah, então tá. Porque na verdade é o seguinte, eu não podia ser arquiteto no Brasil enquanto eu não tirasse meu CAL. E esse processo demorou 5 anos. Eu estou no Brasil há 8. Então, só nos últimos 3 anos que eu tenho meu escritório de arquitetura. Então, nesse processo, que eu só atendia os outros escritórios, eu aprendi, inclusive, como seria a melhor forma de apresentar quando eu tivesse meu escritório. Qual a melhor hora de apresentar? Qual a melhor forma de apresentar? Será que eu mostro o render primeiro ou se eu mostro primeiro a realidade virtual? Como é que é esse processo? Se é na parte de criação do layout ou se é na parte já do executivo? Como que era esse processo? Eu ia fazendo teste com eles. Falava, olha, eu acho que eu sugiro para vocês fazer nessa época. Aí o pessoal viu que não dava muito certo, eu já anotava e já falava outra coisa para outros clientes. Entendeu? Então foi um processo, foi 5 anos de aprendizado que hoje eu tenho exatamente a melhor forma de apresentar, melhor forma de fazer, e eu sugiro para os clientes, olha, dá certo dessa maneira, eu sugiro você fazer assim, entendeu? Pelo conhecimento agora. Tá, então como você não teve a experiência do sem, vamos falar então só da experiência do com. Isso. O que você percebe, qual que é o feedback que você tem, não só dos seus clientes, mas de outros profissionais, que aí eu acho que também já tem. Quando é outro profissional falando,
o crivo chancela, é outro, né? Você dá uma... Tem uma chancela maior. Qual é a percepção que você tem dos benefícios que o metaverso traz, por exemplo, para a apresentação de um projeto de Acho que, arquitetura? primeiro de tudo, é aquilo. Primeiro que as pessoas estão fazendo mais do mesmo. Então, se você faz o mais do mesmo, pode ser uma oportunidade para vocês de se destacarem de uma forma ou outra. Uma coisa diferente, hoje, a experiência do cliente conta muito. Né? Se você está no iFood, você recebe um docinho que seja. Você, puxa, que legal, ganhei um docinho. Por mais insignificante, né? De um bis. E assim, é muito bom. Então, você ter aquela experiência do cliente, onde ele vai para um ambiente tecnológico, vai fazer alguma coisa divertida, e você se depara entrando na sua casa, que é o sonho que você estava criando, essa daí é o principal. Onde a experiência do cliente conta como primeira parte disso tudo. Eu tenho cliente que chora, literalmente chora de emoção, porque você está vendo todo o dinheiro que você investiu a vida inteira, você está reformando a sua casa. E a outra coisa é que facilita em questão da criação dos executivos, porque quando você mostra uma imagem, muitas vezes o cliente fala que entendeu, mas não é sempre que ele entendeu. Uma planta, quantas vezes a gente já mostrou uma planta, debateu, porque a gente trabalha com isso todo dia, mas o cliente ele é leigo, ele é leigo. Alguns não são tantos, mas tem gente que é leiga pra caramba. E tem aquela questão também da dificuldade de entender o render, né? Que você entendeu, mas e a altura? Como é que é essa altura? Será que ela é realmente alta? Será que esse espaço do lado da cama realmente cabe? Com a tecnologia, como é um espaço virtual, a escala lá dentro é 1 para 1. Então você consegue ver a altura da bancada, você consegue ver as cores, você consegue entender circulação com muito mais facilidade. Dessa forma, o cliente ele se sente muito mais seguro em tomar as decisões de projeto. E aí você consegue seguir para um executivo muito mais rapidamente. Nesse caso, eu acho até que quebra a barreira, né? Isso. Porque como a gente já tem esse conhecimento e ele não tem, ali a gente iguala, porque é onde a gente transpassa o nosso conhecimento para a realidade dele. Isso. E ele pode entrar no nosso mundo e ver o que você criou. Exatamente. Então, acho que até é facilitador no processo, né? Eu acho também, assim, E posso falar, que é muito assim, bom. é muito engraçado, porque eu já trabalhei com muito escritório que, por exemplo, não trabalha com CAD. São escritórios mais antigos e tal, pessoas que realmente só mexem com AutoCAD. E aí, de vez em quando, eu falava para eles, deixa que eu subo o 3D, eu faço o SketchUp e depois você vê. É um choque para o próprio arquiteto, que ele nunca trabalhou com 3D, porque até ele fica, caramba, eu não imaginava que poderia ficar assim. Aí ele mesmo tem outras emoções sobre aquilo, porque ele não tem uma... Porque é difícil mesmo você ver, imaginar como é que é 4 metros até você entrar em 4 metros. Aí você fala, caraca, talvez eu consiga diminuir um pouquinho aqui. Ou então talvez esse espaço ficou muito grande e eu preciso dar um outro tipo de relação com aquilo. A gente fazia isso muito nos Estados Unidos. Porque, puxa, a gente tinha prédios de, sei lá, 25 metros. E você fala, nossa, que entrada colossal. Será que a gente não consegue abaixar um pouquinho para ter esse senso mais de conforto para as pessoas? Então a tecnologia ela vem com isso. Ela vem de trazer quebrar isso que você falou, quebrar essa barreira do entendimento, da compreensão e ficar tudo muito claro o que está sendo comprado, o que está sendo proposto, o que vai ser executado, o que vai ser detalhado por nós, entendeu? Entendi. E na verdade, eu acho que para além dessa parte mais óbvia, assim, de altura, né, o tamanho, a largura, a passagem, também tem as possibilidades visuais e de sensações que isso pode mudar. Porque assim, eu tenho 4 metros. Eu vi como é 4 metros. Mas como é 4 metros se eu pintar a casa de vermelho? Como é 4 metros se eu taquei madeira no teto? Como é 4 metros se tá tudo no cimento queimado, por exemplo? Então, essas possibilidades também mudam muito. Ou o cliente confia no que o profissional dele está falando, ou então ele se dá o espaço de participar de uma experiência dessa. E até né? eu uso mais assim, porque na experiência que a gente viveu lá, né, no seu escritório, ela é imersiva até em outros sentidos, né? Porque a gente tinha a possibilidade de ouvir alguma música enquanto está apresentando, ou fazer uma narrativa. Enfim, você tem várias coisas. Inclusive, tinha como você colocar o posicionamento correto, por exemplo, de um lote, posição solar, né? Períodos durante o dia, né? Enfim, Exatamente. Períodos também de... A gente faz tudo da carta solar, de tudo. A gente consegue colocar sonorização. Então, por exemplo, você está passando ali em cima, você está fazendo home theater, a gente consegue colocar um som saindo da TV, a pessoa, caraca, se sente naquele ambiente. Primeiro que ela já está andando na casa dela, escala 1 para 1. Aí eu posso fazer alteração. Será que é o quarto do bebê ou o escritório? Não decidi. Em tempo real, você troca para a pessoa ver aquela informação. Então, ela, nossa, realmente, o quarto do bebê ficou muito melhor. Né? Então, aqui você consegue trocar essas cores em tempo real e ter isso. Cada vez mais mexer com a experiência do cliente. Para ele não ter dúvida de você chegar lá na frente e mas você não viu a casa? Você não lembra? Aí a pessoa, é verdade, eu lembro, eu vi, né? Então, isso fica até mais fácil para a gente aprovar com o cliente algumas coisas e ter esse retrabalho. E você já teve, assim, ok, a gente está falando do metaverso focado para a arquitetura. Isso.
eu não sei se você já pensou nisso ou se você já viu, já que você consome mais esse conteúdo, essa aplicação do metaverso para outros universos criativos? Sim, assim, eu vendo só para arquitetura, assim, não é que eu vendo só para arquitetura, mas arquitetura é porque eu me formei nisso. Mas a gente faz evento, marketing, tudo que precisar de 3D, você pode fazer isso. Existem diferenças também de, por exemplo, muita gente me procura para fazer, Diego, eu quero fazer um vídeo em 360. Aí eu falei, olha, isso é uma outra história. A gente trabalha no mundo virtual. Se você quiser aquela experiência em 360 graus, tem que ter aí é filmmaker, aí é uma outra história. Mas assim, tudo que você precisar de um mundo 3D, então a gente já trabalhou com o Fan Festival, né? Então a gente cria os palcos, a gente precisa saber o posicionamento do logo, se a pessoa está chegando na festa, se vai ser um pouco mais baixo, se vai ser um pouco mais alto, como é que isso afeta o patrocinador do evento. Então, isso é muito importante. Talvez o camarim, para entender o espaço do camarim em relação à distância dos... Entendeu? Então, tudo você pode utilizar. Já usei para casamento, já usei para... como é que é o nome? Formatura, para ver como é que vai ser. Então, preciso aprovar com todos os estudantes da formatura como é que vai ser a festa. Aí você consegue fazer. Aí você já consegue jogar lá para a equipe que está resolvendo a parte da formatura e você aprova com muito mais facilidade. Ou então, nossa, se a gente colocar um piso de 50 mil a mais, será que não faz mais sentido a gente pagar um pouco mais porque vai ficar muito mais bonita a festa? As pessoas conseguem ver isso e falam, nossa, realmente, vai ficar tão mais bonito, vamos investir nisso. Eu já tive muitos clientes que acabaram acontecendo isso. Eles viram a diferença de uma coisa um pouco mais simples e a gente falou, não, mas deixa eu te mostrar como seria se fosse dessa outra forma um pouco mais rebuscada. E ele fala, nossa, realmente ficou muito mais bonito. Então, vale a pena ele fazer aquele tipo de investimento, porque ele entendeu a diferença que é em questão de layout, de design, e isso ajuda muito. Então, mas assim, tem todos os ramos possíveis. E é o que eu sempre falo, assim, uma bela imagem, ela também consegue vender muito melhor, né? Com certeza. Porque eu acho que é o primeiro sentido que talvez a gente aguce ali quando você é visual, né? Tipo, cara, igual você falou nas ordens de apresentação, eu sempre falo assim, há muito tempo, antes mesmo de você explicar alguma coisa, uma imagem impactante é sempre interessante. Claro. Porque você primeiro pesca a pessoa, cara, que incrível. Aí você discorre um pouco sobre aquilo, depois você mostra mais. Mas senão fica chato, né? Até. E eu acho que essa imersão permite justamente essa quebra de barreira, para mim, é o que é mais importante. Porque toda vez que a gente fala aqui de projeto, de vendas, pessoa que quer conectar com o cliente dela no mundo criativo, você alinhar a sua expectativa do seu produto com o seu cliente. Né? Porque você tem que ter essa conexão. E aí é onde você vai conseguir conectar talvez melhor. Porque a barreira ali que você tem de conflito, você quebra nessa apresentação. Porque você une as duas expectativas. Putz, é isso mesmo que eu vi, é isso que eu gostei, é isso que eu pensei, é isso que eu projetei. Então, acho que isso é de uma maneira incrível, né, de mostrar. Ainda mais com essas possibilidades todas, né? Que você não fica limitado a só um cenário, né? Você pode fazer... Porque é simulação, né? Então, você tem Você tem sem inúmeras quebrar, possibilidades. sem bater um prego, sem ter um parafuso ali. Então, você também dá a chance de você poder ousar, né? Porque, às vezes, as pessoas ficam com medo, né? Fica fazendo a tese que você falou o mesmo, repetidamente, com medo de ousar. E aí, quando você mostra, a pessoa faz essa imersão, ela fala, realmente. Não, eu pergunto isso porque eu atuo em outras frentes, além da parte de arquitetura tradicional, da residência e do comércio, por exemplo, a cenografia, mas eu fico sempre me perguntando porque uma das grandes dificuldades de quem está sempre criando é o processo do protótipo, né? O protótipo tem um custo. Isso. E algumas coisas, ok, você tem que prototipar fisicamente, porque a pessoa tem que pegar, usar, testar o peso, aquela coisa toda. Mas tem outras coisas que não. Às vezes elas são caras demais para você prototipar fisicamente e a saída para o universo virtual ela se torna algo muito mais palpável e eu arrisco dizer até mais barata, né? Porque você não vai gastar questões físicas ali. Você errou, remodela, ajusta, aumenta ali. Mas talvez nem descarta tudo, né? Porque a base ali do espaço, por exemplo, né? Seja uma festa, o espaço é o mesmo. Talvez o cara não gostou, essa placa não tá boa, vai ter que modelar a placa, mas o espaço já tá ali. O espaço já você tá. já consegue... Eu acho que eu posso dar um exemplo claro disso. A gente já trabalhou muito com corporadoras em São Paulo. Por exemplo, quando você tem um decorado, o decorado ele é muito importante para uma questão de venda de um apartamento, né? Porque você tem aquela sensação mesmo de tocar no móvel, sentar, se sentir em casa. Experiência. Só que, por exemplo, um decorado, sei lá, deve custar uns 200 mil, 300 mil, dependendo do tamanho do apartamento. E se você só pode mostrar um tipo de planta, né? Essa planta de 3 quartos. E se a gente pudesse mostrar a planta de 1 quarto, de 2 quartos, de 3 quartos, de 4 quartos, da cobertura? Sem que você precisasse construir tudo aquilo, imobiliar tudo aquilo. É aí que entra essa parte, entendeu? Porque você pode estar atingindo um público para entender os acabamentos mostrando o decorado, mas aí no mundo virtual você pode ter
todas essas experiências ao mesmo tempo. Então, a gente já montou operações para incorporadores em São Paulo, onde eles montavam essa operação dentro do stand deles, então tinha o decorado. A pessoa podia ir lá entender como é que é o acabamento do piso que eles estão colocando, mas a cobertura eu não vi. E aí eu quero ver a cobertura. Mesmo que ele não vai comprar, mas ele tem essa oportunidade de ver isso tudo dentro de um espaço pequeno. Não, e olha só o que você está falando. Acho que eu conversei foi contigo esses tempos agora, que a gente bateu um papo aqui num outro quadro que a gente tem chamado Microdoses, que são conteúdos mais curtinhos. Uhum. E a gente estava falando sobre a questão de se é melhor vender na unidade ou vender na quantidade. E aí eu explicando que para mim é na quantidade, porque como eu venho do universo da tecnologia, principalmente nessa parte toda indústria 4.0, muito do que se fala ali é da customização em massa. A gente está saindo de um processo onde a gente produz em massa, porém a unidade, um exemplo só, tipo, eu faço todos os carros pretos, né? Porque é mais barato, então tudo que se customiza hoje em dia é mais caro, para ir para um universo onde você pode customizar em massa e ser o mais barato. Então é isso que você acabou de falar. Eu não preciso mais produzir 4, 5 modelos de apartamentos, porque vai ficar muito caro. Isso é uma customização, 4 coisas diferentes. Eu vou fazer isso e ainda vai ficar mais barato que se eu fizer um só, né? Então só vai mostrando que... Viu, Vitor? Queria dizer nada, mas é isso, a quantidade... Fala para vocês, que aqui tem conteúdo bom. A customização, ela caminha para esse lugar aí, onde a gente vai poder mais e mais fazer do nosso jeito, do jeito que a gente gostaria, e isso não vai ter um custo, né? Então, por exemplo, eu acho que isso talvez vá mudar, a gente falando enquanto arquiteto, talvez mude até nossa relação com as alterações de projeto, porque você imagina, lá na hora do metaverso é possível mudar as cores, por exemplo? Pode. Então, olha a diferença que dá você esperar receber um e-mail para o cliente falar que não gostou daquela cor, para você mandar ele parar e analisar e estar assim, achei muito amarelo. E você fala, então tu quer o quê? Rosa? Pum, rosa, tá bom? Então assim, pronto, fechou. No meu contrato, a gente não cobra por alteração. Projeto. Assim, desde que já tenha passado a etapa. Então, a gente está lá criando. Diego, eu quero ir no seu escritório para ver. Beleza, vamos lá ver. Nossa, Diego, fiquei meio estranho assim. Você consegue trocar essa cor? Troquei a cor. Ficou bem melhor. E esse piso? Será que a gente não pode colocar aquele piso que a gente andou debatendo? Coloca ele. Putz, ficou bem melhor mesmo. Bem mais prático. Então, essa aprovação de projeto é muito boa. Eu posso dar para o cliente, beleza, não gostou? Volto para casa, refaço algumas ideias e já trago para ele para o metaverso de novo, uma segunda experiência, já com tudo isso que ele está pensando, que a gente está debatendo. Talvez uma cama um pouco maior, uma disposição diferente, um layout terceiro, quarto, quinto. A gente tem essa possibilidade. E isso garante que o cliente mais satisfeito, a experiência do cliente, o cliente mais satisfeito com aquilo que ele tomou a decisão e menos daquilo, tem que ser do jeito que eu estou te falando, acredita em mim que eu sou profissional. Tem um pouco disso que é importante também, mas ele está muito mais presente nessa parte da criação, porque ele falou, nossa, realmente, aquela ideia que eu dei, olha só como ela não ficou boa, porque isso é importante para o cliente também, de vez em quando ele dá uma ideia, ele precisa ver que aquilo, olha, a gente sabe que não vai dar certo, mas deixa que eu te mostrar. Aí eu coloco lá para mostrar para ele. Aí ele falou, não, realmente, ficou apertado aqui. Eu falei, não, eu sei que ficou apertado. Com a minha experiência, eu posso te falar isso que já ia ficar, porque eu sei disso, mas ele precisa entender aquilo. E a tecnologia, então, serve exatamente para isso. Agrega um valor demais quando você está apresentando alguma coisa. Então a gente volta lá para a primeira pergunta e assim, já dá um carimbado de assim, confirmado que se você não se adaptar, você acaba ficando para trás. Porque, por exemplo, eu já vim numa geração de profissional de arquitetura onde eu entendi que sim, a gente precisava ter mais alterações para o cliente. E não dá para cobrar toda hora disso para ele. Porque, assim, para mim é muito lugar comum eu entender dos acabamentos, das cores, das texturas. E para mim eu sei que vai dar bom, não vai dar. Mas o cliente não sabe. E, assim, por mais que ele me contratou e ele vai confiar em mim, é uma relação curta. 2 meses, 3 meses, 4 meses, né? Então, tipo, ou ele acredita ou ele vai com medo, né? Isso. E aí essa relação não gera uma boa experiência. Quando chega alguém com uma tecnologia, enquanto eu estou lá falando assim, cada alteração custa X, e você fala, não, pode alterar o que você quiser, para onde o cliente vai? Então não tem como. Né? Eu posso falar com certeza que o diferencial do escritório já foi, muitas vezes, a decisão do cliente fechar ou não. Então, ele chega assim, porque existe aquela guerra de preço, e é normal, as pessoas têm que procurar outros orçamentos, porque são estilos diferentes, pessoas cobram diferente. E a pessoa saber que tem essa experiência, essa oportunidade. Por exemplo, eu estou com clientes agora que o decorado ainda nem lançou e eles já compraram um prédio e a gente está fazendo a reforma. Eles vão ser as primeiras pessoas do prédio para ver como vai ficar o apartamento antes de todo mundo que já comprou o prédio. Você acha que se por acaso algum vizinho dele comprar, não vai ser muito mais fácil ele falar para ele essa experiência que ele teve do que simplesmente acreditar no arquiteto que vai ficar um bom projeto? Entendeu? Então, assim, eu já tive experiências onde o cliente fechou por causa da tecnologia. Eu vou fazer até uma outra análise aqui que vocês estavam falando, eu fiquei aqui, caraminhola. E nada mais, assim, uma coisa que eu falo, gente. Hoje a gente vive num mundo, igual o Rick falou, vem de uma outra geração que o cliente por fazer alterações, né? Só que o que acontece também? Eu acho que a gente, ao longo do tempo,
dos anos, assim, é porque eu não quero me confundir no que eu vou dizer, no sentido do quê? Porque o nosso bem mais precioso é o quê? É o tempo. A gente vive brigando por tempo, né? Então, cada dia mais a gente quer melhorar o nosso jeito de projetar, a gente quer melhorar o nosso jeito de fazer. Para quê? Para a gente minimizar o nosso tempo. Então, assim, só que ao mesmo tempo, no nosso processo na arquitetura, a gente precisa que o cliente dedique um tempo. Isso. Porque hoje as pessoas não querem dedicar o tempo correto. Por exemplo, você falou, eu estou fazendo um apartamento que está na planta. Ou seja, na minha cabeça já vem, poxa, é um sonho dessa família, que o pessoal foi atrás de um prédio para eles que é o ideal, já batalharam para saber qual que é, tá. Então você vai realizar um sonho e você, como arquiteto, está interferindo diretamente na qualidade de vida futura dessa família. Então, você dedicar o tempo para mostrar para ele o que você pode agregar à vida dele, ou não sei se eles têm filhos novos, mais velhos, mas se forem novos, você vai estar influenciando a infância deles. Eu penso nessas viagens assim. Uhum. Então, o tempo tem que ser valorizado. E acho que as tecnologias vêm para a gente ter mais tempo, porque isso facilita muita coisa, mas você dá uma qualidade, porque igual, se o cara dedicou lá o tempo para ver que o rosa, o madeirado não é interessante para ele vai ganhar na etapa construtiva, porque ele não vai quebrar a expectativa dele lá. Exatamente, porque ele já provou aquilo, ele viu, ele aquilo. viveu, ele sentiu, ele Então, estava lá dentro. ressignificar o que a gente tem de mais valor, que é o tempo. O tempo de projeto, o tempo que você está dedicado, o tempo que você tem para apresentar, porque até gera curiosidade na pessoa, como cliente, cara, eu vou lá, eu quero ver esse negócio aí, mano. Tipo, eu vou ficar para um lá, vou ver meu apartamento. Ele entende, às vezes, até que ele tem que estar lá. E eu acho que vocês, inclusive, usaram isso como uma surpresa para o cliente de vocês, não foi? Porque eles não sabiam onde eles iam no dia que vocês vieram apresentar lá no escritório, sabiam mais ou menos. Não sabia, né? Então você imagina, eu vou para um lugar diferente, ai, Henrique, você fica criando essas coisas, aí de repente a pessoa sai de lá, meu Deus, ainda bem que eu vim, que experiência incrível que eu tive. E realmente, ela ganha tempo, ela fica muito mais feliz, ela consegue falar de você para as outras pessoas, falar, olha, mudaram a minha vida. E essa imersão foi tão boa que, assim, o layout em si, basicamente, fechou. Isso que eu ia falar agora. A gente mudou pouquíssima coisa e, na verdade, a mudança... E foi uma mudança que já desmudou, né? Não sei se eu te falei. Porque era assim, ela passou naquela parte que tinha uma mesa que ela queria trabalhar. E aí ela andou, ela falou assim, eu acho que eu não quero mais essa mesa aqui, vai ficar, vai... Cara, mas Não preciso. Aí... Falei, ok, né? Depois que Tirou a a gente mesa. mandou as coisas, tiramos a mesinha que ela tava. Mas aí ela já voltou depois, um tempo. Não, mas eu tô falando assim, Falei, mas acho que eu vou querer a mesa de novo lá. Pensei melhor, lembrei daquele dia que a gente passou, acho que eu vou precisar dessa mesa lá. Então, eu acho que o render, a informação visual, ela ajuda bastante, obviamente, mas você estar lá dentro e você sentir a coisa ao seu redor, porque você está olhando a foto assim. Isso. Mas enquanto você está no ambiente, para vocês que não fizeram, for fazer um dia, realmente você está no lugar, né? Então, você sente se está perto, se está te apertando, se você acha que vai bater a bacia quando estiver passando, se vai prender a bolsa, se está claro, se está escuro, se está confortável ou não. E aí te dá mais argumentos para você tomar a decisão. Então, tanto é que eu acho que a gente não mudou quase nada. A gente mudou o layout mas foi dessa mobiliário. mesa. E foi móvel, assim, tipo, tira tirou. e vamos Não, botar. se quiser fazer um teste, ainda pode pôr a mesa. Se ela não gostar, a gente tira. Mas de estrutura, de obra, de projeto, de tudo que a gente mexeu, E eu acho que isso, na Tudo verdade, aprovado. era um dos nossos grandes receios, porque a nossa mudança foi muito drástica para fazer esse projeto. Sim. Era uma e aí a gente proposta falou, muito ousada. ou eles entendem o que a gente está propondo, ou eles não vão topar. E se não topar, o projeto não existe em nada, ele não vai conseguir resolver nada do que eles quiseram. E eu acho que a imersão no metaverso, ela acabou trazendo muito essa possibilidade, né? Deles terem certeza e aí os questionamentos irem para coisas muito mais bobas, assim, tipo, queria botar mais um lugar para botar meus livros. Queria botar um boneco aqui que eu esqueci de pedir, entendeu? E isso é muito mais simples, porque as coisas pequenas elas vão aparecer, inclusive porque por exemplo, num render, de vez em quando você não mostra todo esse tipo de detalhe quando você está fazendo, sei lá, no V-Ray. Você pega a câmera e você tira foto só do que é importante e aí você debate em cima daquilo. Que é importante para você, Que é né? importante para você, exatamente. Se eu apresentar essa imagem aqui, o cliente vai entender o que eu quero dizer, depois eu dou ali um negocinho para ele vai entender esse conceito. E até ele esquece dessas coisas. Agora, quando ele vive a parada, ele começa a lembrar, isso é verdade, porque aqui talvez não caiba aquilo, aquele não cabe, deixa eu olhar debaixo da mesa, a mesa que tá boa, não tá. Então ele começa a realmente viver a casa antes dela estar pronta. Exatamente. Porque a foto você está presa dentro de um quadro. né? Exatamente, é um quadro. É igual- E você finge, né? Você ainda põe.
olho de peixe para que ela pareça muito maior do que ela realmente é. Aqueles quartos pequenininhos, banheiros, é prático, né? Você põe um ângulo super aberto. Tipo, ângulo 95 graus. 95 graus, super aberto, assim, pra você... Caraca, que banheirão. Virou uma bazuca, assim, de tão esticado. Entendeu? Então, assim, acaba que você acaba tendo essa diferença, né? E a pessoa entra lá e fala, caraca, é apertado. Mas eu entendi e realmente... E ela consegue aceitar, tipo, caraca, é apertado. Mas eu que pedi isso. E ele entregou... Então a pessoa aceita. É muito bom quando a pessoa, tipo, é verdade, mas lembra que você pediu isso? Não, é mesmo, né? Então vamos tirar. Aí, eu te falei. É isso que eu falei, esclarece, une as expectativas, exatamente, cara, porque aí não deixa quebra brecha. essa barreira, né? E não deixa brecha, né? Porque aí é aquilo, né? Você consegue mostrar e sendo verdadeiro, porque também vendeu algo que não é verdadeiro é ruim, cara. Com certeza. Porque é o que eu falo, quando a gente fala aqui de todo mundo mercado criativo, por que às vezes não dá certo o rolê? Porque tem gente que acha que ela fazendo alguma coisa assim, é prejudicial para ela. Não, é para todo o mercado. Porque uma pessoa que não tem uma boa experiência, a gente já com obras, alguma coisa, as pessoas falam assim, fazer obra é chato. Putz, só dá problema. Mas por quê? Porque eles tiveram mais experiência. Então, isso ele já nem quer tentar um outro, por exemplo, uma experiência dessa, e já começa a falar, não, é ruim. Não vá atrás porque vai dar problema. Quer problema? A gente tem esse mito. Quer problema? Faz uma obra. Começa a quebrar alguma coisa aí. Entendeu? Então, assim, a gente tem que quebrar isso também. E se apropriando de novas tecnologias, de novos parceiros. Igual, se você não domina, eu já falei isso. Contrata o Diego, né? Se você não é arquiteto, contrata a gente. Quer a cenografia, contrata o Rick. Porque assim a gente se fortalece. E a gente tem que movimentar. E é isso um objetivo aqui do Universo Arc. É trazer pessoas que vão sempre agregar você e você abrir seu olhar para outras empresas, outros negócios. Que às vezes a solução para o seu negócio está ali no cara que vende um hot dog. A gente sempre fala nisso, porque às vezes os processos, a forma de interpretar ou o cliente que você precise está em outro lugar. Então não se prendam. Gente, a gente tá quase, ainda não, chegando no fim do nosso episódio. Passa rápido quando a gente conversa com o Diego, né? Que é uma enxurrada de informação, a gente fica aqui assim. Mas vamos lá, ainda temos algumas coisinhas para entender. Diego, e aí dentro dessa sua experiência, vendo como você começou, aonde você está hoje com a tecnologia e provavelmente consumindo, porque você deva consumir isso no seu dia a dia. Bastante. Qual que é o futuro que você imagina que vem aí para esse caminho? A gente já está, para muitas pessoas, a gente está há vários anos à frente, mas para a gente hoje isso já é presente, o metaverso já é um presente. Onde você vê o futuro? Olha, então assim, o que acontece? Eu acho que realmente, para essa todo ano eu vou para Barcelona numa grande feira de tecnologia, que é onde realmente os grandes players que a gente não conhece estão fazendo coisas que não é para o público geral, são para empresas, porque elas fazem o teste, elas fazem betas e tudo mais. Né? Tipo o óculos da Apple. No momento que aquilo virar mainstream, na hora que as pessoas começarem a entender que aquilo pode se tornar uma nova realidade, é o próximo pulo quântico que nós vamos ter em questão de tecnologia e usabilidade. Porque agora é isso, ainda é muito difícil, é caro e é meio quebrado ainda, né? Você precisa de uma boa internet, então o 5G vai vir para ajudar a realmente ter essa conectividade, você conseguir colocar, sei lá, 10 mil pessoas dentro de um estádio para ter essa experiência imersiva de todo mundo lá dentro, porque hoje não consegue, porque como a internet é fraca, a latência é muito grande, então se você tem aquela coisa que fica travando, a internet cai, então a experiência da pessoa é uma bosta. Então você precisa resolver essas a rede, né? A rede. Você precisa resolver a rede, você precisa criar a base primeiro. E aí sim, quando a gente chegar nisso, que acho que vai demorar ainda uns 4 anos, aí a gente vai começar... Hoje amanhã. Pode ser amanhã, entendeu? Mas pode ser coisas que vão vir com tanta força que é difícil prever, né? Você sempre fala que a tecnologia, ela dobra a cada ano. Hoje a gente fala que ela dobra a cada, sei lá, 20 minutos, uma coisa bizarra, assim, né? Tem uns gráficos, assim. Então, eu acho que para o futuro, isso vai se tornar o BIM vai se tornar obrigatório. As últimas gerações do AutoCAD, que se você é do AutoCAD, beijo, isso vai ser uma das últimas, vai ser a primeira a ser eliminada. Esse retrabalho, já tem inteligência artificial que faz quase as plantas inteiras por você, para que as pessoas gastem mais tempo na criação, sendo humanos, elaborando, criando experiências, sentindo isso. Então, assim, acho que o futuro vai ser isso. Pessoas com ou um relógio que mostre mais informação, um óculos que esteja conectando e fazendo live ao mesmo tempo, e você vivendo a experiência em tempo real das pessoas, entendeu? Acho que esse é o próximo futuro. E de tecnologia, sei lá, eu acho que no futuro a gente vai começar a usar também, sei lá, alguma roupa que você consegue ter a sensação de levantar objetos dentro de alguma coisa, entendeu? Então tem várias coisas. Tipo, filme número 1, né? Exatamente. Tipo... Aquela imersão, né? Exatamente, desse nível. Mas você falou essas coisas que eu volto a dizer, o quanto que é importante, né? Os ciclos da vida. Porque
é a modernidade trazendo o que era mais importante no passado, que era o conceito e a entrega do projeto. Que acho que ao longo do tempo a gente veio perdendo isso. Claro. Foi fazendo projeto mais, eu falo, tudo muito fast, né? Você entrega uns projetos com picola, não sei o quê, sem alma, sem emoção, sem não sei o quê. E isso, com essa tecnologia toda que a gente tem que dar esse Que vai comando, voltar, certo? A gente tem que dar uma parada e usar esse tempo da melhor forma que é. Então, até a pessoa que é conservadora fala, mas é uma nova tecnologia. Sim, mas você vai ter que voltar a pensar como antes para usar a nova tecnologia, Exatamente. né? Bom, e é isso. Então a gente está chegando ao final do nosso episódio. Diego, quero agradecer demais. Aí eu quero pedir aí para você fazer suas considerações finais, deixar suas redes sociais novamente para o pessoal que quiser encontrar o teu trabalho e te acompanhar. E, gente, quem for de Brasília e quem não for também, né? Se estiver vindo para cá, dá seu jeito. Faça um processo de imersão do seu projeto lá com o Diego, porque é Sim. sensacional a experiência Mas ele falou a que gente atende tem. todo o território. Então, ele pronto, atende, então. Se você tem aí onde você tiver, quiser outro projeto, procura lá. Aonde que o pessoal vai te achar, Diego? Fala aí para aquela câmerazinha aí. Bom, então, se vocês quiserem me achar no @diegoaquino.arc, eu falo bastante, eu compartilho o projeto de todos os nossos clientes que vão lá. Então, eu falo que eu trabalho com um casa-cor por semana, porque é isso, eu trabalho com o projeto do Rick, eu trabalho com projeto de grandes nomes da arquitetura, trabalho com grandes empresas, tipologias diferentes, então eu estou sempre ali mostrando esse conteúdo, estando ali presente. E, claro, seja você de São Paulo, seja você de Brasília, seja você de qualquer parte do país, a gente consegue atender vocês, depende do nível de operação que você quer, eu quero imersivo, a gente dá esse auxílio para as pessoas. E, claro, se você quiser conhecer presencialmente, nosso escritório fica aqui em Brasília e a gente consegue ajudar vocês também a tentar se destacar, mostrar o potencial disso para vocês e a gente consegue fazer isso com muita clareza, tá? E é isso aí. Muito Maravilha. obrigado pelo convite. Muito obrigado Isso, novamente. A gente vai ficando aqui com mais esse episódio e lembrando para vocês que esse episódio é um oferecimento do grupo Sou Mais Estiloso. O grupo Sou Mais Estiloso está com a gente nessas novas temporadas do Universo Arc, trazendo aí muito conteúdo para você que quer empreender no mercado criativo. Você vai encontrar o nosso conteúdo gratuitamente, a gente repete isso aqui todos os dias, gratuitamente, em diversas plataformas, como, por exemplo, no YouTube, em formato de vídeo, no Spotify, para quem gosta de escutar no formato aí de podcast, apenas no áudio. A gente também tem pequenos cortes que vão para o TikTok e para o Instagram com pílulas de conteúdo. E temos o nosso Universo Drive, onde a gente tem uma plataforma ali que possui conteúdos aí que são gratuitos para vocês baixarem e aplicarem um pouco mais do que vocês estão vendo aqui com a gente. Lembra, pelo amor de Deus, como a gente sempre pede, de curtir esse vídeo, comentar e passar ele para outras pessoas que você sabe que vão gostar desse tipo de conteúdo. Seja compartilhando pelo link, seja pegando esse link aqui, tá aqui em cima, né? Aqui em cima, e copia e joga no seu WhatsApp da vida aí. Você manda tanta fofoca, tanta nude, manda o nosso conteúdo que vai dar mais certo, entendeu? Exatamente. E Ativa lembra, o sininho. ativa o sininho para você receber as notificações de Em tudo que primeira sai mão. semanalmente. E se inscreve, gente. Quanto mais inscritos a gente tem, mais longe a gente chega, mais pessoas a gente alcança, mais conteúdo a gente oferece de graça para vocês. Se tiver alguma dúvida, qualquer coisa, sugestões, escreve aqui, deixa seu recado pra gente também, que fortalece muito com essas dicas, o que vocês acharam do episódio. E é isso. Muito obrigado, Diego. Obrigado, Rick. Valeu, galera. É isso, Até o próximo. é nós. Arrasou.